Olha isso, pessoal, um delicioso bolo de chocolate com 2 recheios super cremosos. Recheio de brigadeiro cremoso, que é show, e esse recheio perfeito de leite ninho, com sabor mesmo de leite ninho e textura, gente, incrível. Olha isso, ó. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos doces e salgados. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece, já deixa aquele joinha aí para estar fortalecendo o canal. E se ainda não se inscreveu por aqui, inscreva-se e aproveita e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora, gente, bora lá para nossa receitinha? Para começarmos então a preparar essa maravilha aí de bolo, vamos começar pela massa. Eu coloquei aqui na batedeira 3 ovos inteiros e vou adicionar 3/4 de xícara de açúcar. Eu estou usando açúcar refinado porque o açúcar refinado deixa a massa do bolo mais fofinha. Mas se você preferir, pode também usar açúcar cristal. Lembrando, pessoal, que todos os ingredientes que nós estamos usando, vocês vão encontrar depois por escrito lá na descrição do vídeo. E eu vou deixar as medidas tanto em xícaras como em peso também. Agora nós vamos ligar a batedeira e deixar essa mistura batendo por 7, 8 minutinhos. Até esses 2 ingredientes se transformarem em um creme bem fofinho e aerado. Pessoal, olha como ficou a mistura de ovos com açúcar, tá? É esse o ponto certinho. Agora eu vou colocar aqui 50 ml de água. Está em temperatura ambiente. E 2 colheres de sopa de óleo. Eu estou usando óleo de soja mesmo. Se você quiser usar um outro óleo, também pode, tá? Só não substitua por manteiga ou margarina. Precisa ser óleo. Agora eu vou ligar a batedeira e vou bater por 30 segundinhos, só mesmo para misturar esses líquidos à nossa batida. Prontinho, foi bem rápido essa parte. Agora então nós vamos acrescentar os ingredientes secos. Eu tenho aqui 1 xícara e mais 1/4 de farinha de trigo. Eu usei a mesma xícara que mediu o açúcar para medir a farinha, tá? Para quem não sabe como medir, eu medi então 1 xícara e 1/4 é como se você dividisse aqui a sua xícara em 4 partes e preenche apenas uma delas com ingrediente. Isso é 1/4, tá? E vou acrescentar também 2 colheres de sopa de chocolate em pó. Esse que eu estou usando é 50% cacau. E vou acrescentar também meia colher de sopa de fermento em pó. Aqui, gente, eu vou misturar esses ingredientes e já vou acrescentar, então, na mistura que está na batedeira. Se você preferir fazer essa parte à mão, então agora você não precisa mais utilizar a batedeira. Você vai então peneirar esses secos e acrescentando aos poucos e mexendo delicadamente. Eu vou fazer na batedeira mesmo, tá? E eu já acrescentei aqui, inclusive, o fermento, porque nós não vamos ficar batendo. Não pode bater para a massa não ficar pesada. Então, observem que eu vou deixar vocês vendo como eu faço, tá? Eu pego 1 colher, coloco aqui assim distribuído, vou ligar a batedeira na velocidade mínima e vou acrescentando em colheradas essa mistura de secos até terminar. E aí, em seguida, já desligo, tá? Não pode ficar ligada muito tempo a batedeira e nem ligar ela na velocidade máxima, é na mínima, olha isso. Terminei de pôr a última parte dos ingredientes secos, eu já desligo, não vou deixar batendo. E vocês podem perceber que ainda tem bastante ingrediente seco coladinho aqui na lateral. Então agora eu venho aqui com o próprio batedor e vou misturando. Se você quiser, também pode usar 1 colher ou uma espátula. Agora que já está tudo misturadinho, vamos colocar então na forma.
Aqui, gente, eu vou usar uma forma retangular. Ela tem 22 centímetros de comprimento, 10 de largura e 10 de altura. Eu não untei a minha forma, apenas forrei no fundo com um pedaço de papel manteiga, tá? Pode usar também papel toalha ou, se você preferir, então, untar e enfarinhar, também pode. Eu gosto de colocar o papel porque facilita bastante. Nas laterais eu não passei nada, tá? Vou levar ao forno pré-aquecido, deixei pré-aquecendo em 180 graus e vou assar nessa temperatura de 180. Geralmente, meia hora, 35 minutinhos já está assado. Mas fica de olho, gente, que de forno para forno sempre dá diferença. E uma dica, se você quiser fazer em forma redonda, utilize uma forma de 15 centímetros por 8 de altura, ou 15 por 10, tá? Ele não vai atingir a altura, mas dá certo também. Agora, então, vamos preparar o recheio enquanto o nosso bolo está assando. Eu vou utilizar uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, 100 ml de leite, uma barrinha de chocolate. Aqui, gente, tem 80 gramas, tá? Eu estou usando aqui meio amargo. Mas se você gosta, né, de um recheio mais docinho, pode usar ao leite também, tá? E uma colher de sopa de chocolate em pó. Estou usando 50% cacau, mas pode usar o 32% também. Vou dar uma misturadinha e assim que estiver homogêneo, vou levar ao fogo. Eu vou fazer o meu recheio em fogo médio, do início ao fim. E não pode parar de mexer para não fazer gruminhos, tá? Vou ligar então aqui o fogão e vamos preparar o recheio. Vou mostrar o ponto certinho para vocês. Já tem aproximadamente uns 10 minutinhos que eu estou aqui mexendo esse recheio. Pelo fato de termos colocado leite, ele fica bastante líquido, então demora um pouquinho mais do que um brigadeiro tradicional para pegar o ponto, tá? Mas coloca o leite aí, porque você vai se surpreender com o sabor e com a textura desse recheio. Ele fica muito cremoso e bem levinho, tá? Aqui já está quase dando ponto. E olha aqui o ponto certinho para termos um recheio cremoso, porém bem consistente. Daquele jeito que não vaza do bolo. Eu viro a espátula, o meu recheio cai em blocos e em cima do recheio que está na panela, vai fazendo montinhos. Vou mostrar aqui mais de pertinho para vocês, olha. Vai pingando assim em bloquinhos. Então, esse é o ponto onde nós vamos desligar o nosso recheio de brigadeiro. Colocar aqui em uma tigelinha e vou deixar reservado até esfriar. Eu vou deixar o meu recheio esfriando em temperatura ambiente, tá? Aqui em cima da minha bancada. Mas se você quiser levar à geladeira, também pode. Esse recheio, como nós não utilizamos nem farinha de trigo, nem amido de milho, não precisa colocar aquele plástico em contato, tá? Ele não forma película. Mas se você quiser cobrir com plástico para proteger, pode sim. Chegou a hora, então, de montarmos o nosso bolo choconinho. Eu já tirei o meu bolo da forma, está aqui, já fatiei, tá? Cortei aqui em 3 fatias. E olha, gente, a massa é super fofinha, tudo de bom essa massa. Vou montar na mesma forminha que eu assei, então eu apenas lavei a forma e forrei aqui com um saquinho plástico. Vou colocar aqui a primeira camada do meu bolo. Eu coloquei então aqui virado para baixo, tá? O topinho, e vou umedecer. Para umedecer, eu fiz uma calda de especiarias. Eu coloquei em uma caneca 200 ml de água, 2 colheres de sopa de açúcar, coloquei um cravo da Índia e uma pitadinha bem pequena de canela em pó. É bem pouquinha canela mesmo, para não sobressair o sabor da canela, tá? Levei ao fogo, deixei ferver e assim que iniciou a fervura, desliguei. Eu só aguardo esfriar para utilizar, mas se você preferir, pode fazer uma calda de sua preferência. E a primeira camada de recheio do meu bolo vai ser esse recheio de leite ninho maravilhoso.
Esse é um recheio, gente, com autêntico sabor do leite ninho, bem fácil de fazer. Ele não vai margarina, não vai manteiga, não vai gelatina, nem vai ao fogão. Eu já ensinei aqui no canal. Se você ainda não aprendeu, assim que terminar esse vídeo, você vai na descrição, eu vou deixar lá o link. Você clica no link e aprende essa delícia, tá? Vou deixar aqui no cantinho também passando o card, onde você pode clicar para assistir a aulinha onde eu ensinei esse recheio. Esse recheio aqui, gente, é top. É aquele super parecido com o recheio de ninho de confeitaria famosa, tá? Coloquei aqui, então, uma camada bem generosa do recheio, tá? Eu não usei tudo, eu usei aproximadamente metade. E a outra metade da receita que eu ensinei, eu vou usar para nós fazermos a cobertura desse bolo. Agora eu venho aqui com a outra parte da massa, coloco em cima do recheio de ninho. Vou umedecer e agora vamos colocar esse recheio de brigadeiro, então, que fizemos e que já está frio. E olha, pessoal, é ou não é maravilhosa essa textura? Agora você imagina o sabor. Aqui, pessoal, eu estou fazendo um bolo super caprichado no recheio, mas ainda assim sobra, tá? Eu vou deixar aqui uma quantidade equivalente a umas 3 colheres de sopa para também usar na decoração desse bolo. Agora eu venho com a última camada da massa, vou virar o miolo para ficar em contato com o recheio e umedecer essa parte final. Prontinho, a quantidade de calda é certinha para esse bolo. E agora aqui com o próprio saquinho eu vou embalar. Agora, gente, eu faço aqui uma suave pressão com as mãos para unir a massa ao recheio. Eu não gosto de ficar apertando muito para a massa não perder a fofura, tá? Suave pressão basta. Vou levar à geladeira, vou deixar lá no mínimo 3 a 4 horas e depois nós vamos decorar. Se você preferir, pode também fazer de um dia para o outro. E se você quiser congelar o bolo já recheado, este momento aqui é o ideal. Você pode levar já ao freezer e deixar assim prontinho por até 30 dias. Depois é só retirar do freezer, deixar em geladeira por aproximadamente 2 horas e então estar decorando quando você precisar. Voltei, pessoal, já deixei o meu bolo então por aproximadamente 4 horinhas na geladeira. E olha aqui que maravilha ao desenformar, uma perfeição. Agora então nós vamos decorar. Lembrando, gente, que a decoração é só uma sugestão, você pode decorar da maneira como você preferir. Eu vou usar aqui o próprio recheio de ninho para fazer a decoração no meu bolo. Então eu vou colocar ele aqui em colheradas e com auxílio de uma espátula comum, eu vou alisar sobre o bolo. Se você fizer um bolo maior e utilizar todo o recheio, você pode estar decorando o seu bolo com chantilly, com ganache, brigadeiro, o que você achar melhor, tá? Eu estou mostrando para vocês a maneira como eu faço. Agora eu vou passando aqui, então, em toda a lateral do bolo. Aqui, pessoal, eu terminei de passar, então, o recheio de leite ninho por fora do bolo, né? Passei em todas as laterais. E vocês lembram que eu guardei aqui também uma quantidade pequena do brigadeiro. Agora, então, eu vou pegar esse brigadeiro, olha a cremosidade, né? Vou misturar um pouquinho aqui com a colher para ficar mais fluido e vou colocar dentro de um saquinho. Aqui eu cortei a pontinha e agora eu vou decorar, então, com o brigadeiro. Agora eu vou assim, gente, olha, só subindo e descendo, tá? Estou fazendo aqui um bolo tipo de confeitaria mesmo, bolo de vitrine. E fica muito charmoso esses risquinhos. Esse recheio de leite ninho, que eu usei aqui também como cobertura, ele fica excelente para esse tipo de bolo. E se você quiser fazer esse trabalho na lateral com o próprio recheio de leite ninho, também pode, tá? Eu só não aconselho vocês a utilizarem esse recheio de ninho com bico de confeitar. Porque conforme nós vamos manipulando, a mão é quente, em contato com o recheio de ninho, pode amolecer ele e você não vai conseguir o resultado esperado, tá? A propósito, gente, esse recheio, ele é próprio para bolos que ficam sobre refrigeração. Mas você pode sim fazer um bolo de aniversário e deixar, né, exposto na mesa por meia hora, 40 minutos, sem problema. Isso se a sua região for quente, tá? Se for frio, ele pode ficar exposto aí por 2, 3 horas sem problema nenhum.
Terminei de fazer aqui a lateral e agora nós vamos então colocar raspas de chocolate na parte de cima do bolo. Aqui eu tenho já as raspinhas então prontas. Olha que lindeza, gente. Ficam uns rolinhos. Essas raspinhas eu já ensinei aqui no canal em vários vídeos. Lá na descrição eu vou deixar para vocês link para você clicar e aprender a fazer as raspinhas se você ainda não sabe, tá? Aqui eu tenho cerca de 90 gramas de raspinhas de chocolate branco. Eu usei cobertura fracionada para fazer as raspas e vou colocá-las então em cima do bolo. Olha, gente, como as raspas dão um apelo visual lindo nesse bolo. Já dá vontade até de comer uma fatia, não é? Agora eu vou vir aqui com o brigadeiro que está no saquinho e vou fazer alguns risquinhos por cima também das raspinhas de chocolate. E para finalizar, vamos colocar morango para dar um charme nesse bolo. Meus moranguinhos já estão higienizados. Se você preferir também pode fazer brigadeiros ou brigadeiro de ninho, enrolar as bolinhas e colocar aqui em cima para decorar. Como eu disse, a decoração é a gosto, tá? Olha que fofura que está o nosso bolo. Fica um charme, não fica? E para quem gosta de saber o peso final do bolo, o meu bolo está com 2,50 kg. Então é um bolo que tranquilamente serve aí 20 porções. E agora, gente, aquele momento super esperado, não é? Quando eu corto aqui a primeira fatia. Pessoal, eu fico até sem palavras. Dá uma olhada nisso. E para não perder o costume, eu vou experimentar para dizer para vocês como está. Gente, olha isso. A massa fofinha, molhadinha no ponto certo. Recheio, gente, muito cremoso. Olha a cremosidade dele aqui, ó. E olha o recheio de ninho, ó. Recheio de ninho da vida. Olha isso, gente. Que loucura. Experimentar. Pegar aqui os dois. Gente do céu. É show de bolo. Pode fazer aí que você vai amar. Eu não estou conseguindo parar de comer, é tudo de bom. Olha isso, gente, eu quero que vocês vejam bem as texturas. Para não ficar com dúvida, olha isso. Eu, se fosse você que trabalha aí com bolos por encomenda, já incluiria esse sabor no seu cardápio. Vale muito a pena, vai ser sucesso de vendas. E se você faz só para família, gente, faz aí que vão te pedir esse bolo sempre. E eu vou encerrando então esse vídeo por aqui, agradecendo muito a companhia de todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!